escândalos e a lenda que derrotou impérios. Essa é a história impactante de Alexandre o Grande. Eu sou Maria Bissaro e vou te contar essa história. Você já ouviu falar de um homem que, mesmo antes de completar 33 anos, conquistou o mundo conhecido e ainda morreu em circunstâncias tão misteriosas que até hoje geram teorias de assassinato? Um jovem que desafiou deuses, reis e o próprio destino. Prepare-se para mergulhar na história inacreditável de Alexandre o Grande, o guerreiro invencível que moldou o mundo antigo com espada, genialidade e escândalos digno de novela. Alexandre nasceu em 356 a.C. na Macedônia, uma região localizada no nordeste da Península Balcânica. Seu pai era o poderoso rei Filipe II, um estrategista que havia conquistado quase toda a Grécia. Sua mãe, Olímpia, filha do rei de Épiro, era uma mulher de forte espírito e personalidade. Filipe tinha várias esposas, algo comum na região naquela época. Diversas lendas cercam o nascimento de Alexandre. Uma delas conta que Olímpia sonhou que sua barriga era atingida por um raio, sugerindo que seu filho seria, na verdade, filho de Zeus. Outra diz que no dia do seu nascimento, o templo de Ártemis, em Éfeso, pegou fogo, porque a deusa havia abandonado o templo para presenciar o nascimento do futuro conquistador. Naquela mesma noite, Filipe recebeu 3 grandes notícias. Seus generais venceram uma batalha importante. Seus cavalos triunfaram nos Jogos Olímpicos e Olímpia dera à luz um filho. Alexandre não era o primogênito, mas o irmão mais velho tinha deficiências mentais e não era considerado apto ao trono. Desde pequeno, Alexandre se destacou, aprendeu a ler, lutar, caçar, tocar lira e montar a cavalo. Um dos seus feitos infantis mais notáveis foi domar Bucéfalo, um cavalo forte e indomável. Alexandre percebeu que o animal tinha medo da própria sombra e, ao virá-lo para o sol, conseguiu montá-lo. Bucéfalo se tornou seu fiel companheiro nas batalhas. Para educar o herdeiro, Filipe contratou ninguém menos que Aristóteles, o maior filósofo de sua época. Para garantir essa educação, Filipe reconstruiu a cidade natal de Aristóteles, Estagira, destruída durante uma guerra, e libertou seus habitantes. Alexandre estudou com outros jovens da corte e ficou fascinado com a Ilíada e a Odisseia, recitando Eurípides de cor. Aos 16 anos, Alexandre foi deixado como regente da Macedônia, enquanto o pai guerreava. Nesse período, derrotou a tribo dos Medos, fundando a cidade de Alexandrópolis no local. Aos 18, liderou os exércitos ao lado do pai na Batalha de Queroneia, derrotando Tebas e Atenas. Mas a tensão cresceu quando Filipe decidiu se casar com Cleópatra Eurídice, uma jovem macedônia. O tio dela brindou ao nascimento de um herdeiro legítimo, o que enfureceu Alexandre, fazendo questionar se era um bastardo. Filipe tentou agredi-lo, mas caiu de bêbado e Alexandre zombou. Como pretende conquistar a Ásia se não consegue passar de uma cadeira à outra? Depois disso,
Alexandre, com medo do pai, fugiu com Olímpia, mas meses depois retornou. Pouco depois, em 336 a.C., Filipe foi assassinado por um guarda-costa. Alexandre, com apenas 20 anos, foi declarado rei. Consolidou o trono, matando rivais e parentes, incluindo Cleópatra Eurídice, seu tio e o filho do casal. O irmão deficiente, no entanto, ele poupou e chegou a levá-lo em algumas campanhas. Com revoltas surgindo após a morte do pai, Alexandre reagiu com força. Quando Tebas se rebelou, acreditando que Alexandre estava morto, ele destruiu a cidade, vendeu 30.000 tebanos como escravos e deixou o mundo grego em choque. Em Corinto, selou a paz e encontrou o filósofo Diógenes. Ao perguntar o que podia fazer por ele, ouviu: "Saia da frente do sol." Alexandre riu, admirando sua ousadia. Com a base segura, ele retomou os planos do pai e invadiu a Ásia Menor em 334 a.C., atravessando o Estreito de Dardanelos. Ao pisar em solo inimigo, fincou uma lança no chão. Estava declarado: ele conquistaria. Com um exército de 50.000 homens, venceu batalhas seguidas contra os persas. Em Górdio, enfrentou o lendário nó Górdio, que dizia-se impossível de desatar. Alexandre cortou-o com a espada, provando que o destino se escreve com ação. Enfrentou Dário III na Batalha de Isso, onde o rei persa fugiu, deixando para trás a família. Alexandre recusou um tratado de paz e continuou sua marcha. Conquistou Tiro após um cerco brutal e foi aclamado no Egito como libertador. Proclamado filho de Deus Amon e Faraó, fundou Alexandria e restaurou templos, impostos e o exército. Mais tarde, derrotou Dário definitivamente quando este foi traído e morto por Besso. Alexandre ordenou um funeral real para Dário, se declarou herdeiro da Pérsia e perseguiu Besso por 2 anos até executá-lo. Durante essa jornada, fundou várias cidades chamadas Alexandria, incluindo a atual Kandahar, no Afeganistão. Na Índia, conquistou a Caxemira, mas perdeu Bucéfalo numa batalha contra elefantes. Fundou a cidade de Bucefália em sua homenagem. Ao tentar ir além do rio Ganges, seus soldados recusaram e ele voltou, integrando culturas e costumes por onde passava. Adotou vários hábitos orientais, a reverência com a testa no chão que chocou os gregos. O escândalo foi tanto que ele abandonou a prática. Casou-se com filhas de nobres persas, incluindo Roxana, fruto de um caso de amor após derrotar seu pai. Seu grande companheiro, Heféstion, era considerado por muitos o verdadeiro amor de Alexandre. Quando Heféstion morreu em 324 a.C., Alexandre ficou devastado. Nunca se recuperou da perda. Apesar das conquistas trazerem riquezas e estabilidade para a Grécia, ele foi criticado por adotar costumes estrangeiros. Conspirações surgiram. 2 tentativas de assassinato foram frustradas. Em 323, ao preparar uma nova campanha, adoeceu após um banquete. Febre, fraqueza, silêncio. As teorias vão de febre tifoide ao envenenamento.
Morreu em 10 ou 11 de junho, aos 32 anos. Seu corpo foi embalsamado e seguia para a Grécia quando foi sequestrado por Ptolomeu e levado ao Egito. Seu desejo era ser sepultado ao lado de Hefésto, mas seu túmulo se perdeu na história. Roxana, grávida, viu o filho ser assassinado. O irmão de Alexandre foi colocado como fantoche e morreu sem herdeiros. A Macedônia desmoronou. A Grécia se dividiu e caiu nas mãos dos romanos em menos de um século. Essa é a saga de Alexandre o Grande, um homem que, em apenas 12 anos, construiu o maior império da antiguidade. Nunca foi derrotado em batalha, mas sucumbiu ao peso de sua própria lenda. E você, o que acha? Alexandre foi um herói iluminado ou um tirano implacável? Ele morreu de febre ou foi silenciado por seus próprios aliados? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem ama uma boa história. A jornada continua no próximo vídeo. Até lá!